Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Tendências Inspiradoras Conexões, essa mesa especial. E o nosso tema é o papel da pesquisa e desenvolvimento no setor de petróleo, gás natural e biocombustível. E a honra de receber a presença do diretor técnico da ANP, Daniel Maia Vieira, no qual o diretor-presidente do ITP, Paulo Gueirado, vai dar as boas-vindas, por favor. Então, fico muito feliz aqui de ter essa visita tão destacada, né? Uma pessoa com um domínio muito grande na área de energia, de um modo geral, e que tem uma função também importante com relação à presença da ANP, né? Que diz que vai do poço ao posto. Então, realmente um órgão que tem um destaque grandioso, e para a gente é uma honra recebê-lo aqui, doutor Daniel, e certamente a gente tem muitas informações aí importantes e uma boa história para contar aqui. Com certeza. E para abrir a mesa do conhecimento, nós vamos lançar a primeira pergunta. Fale um pouco sobre a sua trajetória profissional, o seu papel na ANP. Fique à vontade. Muito obrigado, pessoal, todos que nos ouvem, nos assistem. É uma grande satisfação, professor Paulo, estar aqui pessoalmente e também representando a ANP. Eu faço primeiro uma breve ressalva. Um ex-diretor da ANP sempre chama a atenção de que nós não atuamos do poço ao posto, mas do pulso ao posto. Desde a atividade sísmica, cada pulso daquelas linhas sísmicas até o posto, passando por toda a composição de cana, soja para a produção de biocombustíveis. Aqui no ITP tive a oportunidade de acompanhar um pouco a linha de pesquisa associada à produção de biocombustíveis a partir da casca do coco. Isso. Então esse é um objeto também de atuação e regulação por parte da agência. Então é uma área de regulação bastante ampla, o que traz grandes desafios para a nossa instituição, mas uma grande responsabilidade também em razão da importância do setor de combustíveis para qualquer economia, para qualquer país. Em relação à minha bagagem profissional, eu diria que ela se resume a talvez a minha vocação para ser servidor público. Eu, aos 24 anos, passei no concurso público da Controladoria Geral da União. Legal. Como o cargo de hoje é Auditor Federal de Controle Interno. Tive a possibilidade de trabalhar naquele órgão por 2 anos e meio, quando passei no concurso para Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. Sim. Isso em 2008. E sou servidor daquela casa desde então. Lá no Tribunal de Contas da União tive a possibilidade de trabalhar durante todo o período que estive lá, no setor, principalmente no setor de infraestrutura, especialmente no setor de energia. Fui auditor, assessor, diretor, secretário na área de controle da fiscalização de obras e de desestatização e regulação na parte de energia. Foi quando eu tive todo o meu contato, especialização em desestatização também nesse setor, que é fascinante, fantástico. E aí pude ter a honra, estou tendo a honra de ocupar essa posição de diretor na ANP, trazendo um pouco essa bagagem sobre um outro lado, que é o lado do controle, da fiscalização, e a regulação. Sim. Tem um dos seus tripés, exatamente a fiscalização, o controle. Então é um pouco da bagagem que trago desde a minha formação profissional. Do ponto de vista de formação acadêmica, eu sou formado bacharelado em Relações Internacionais e em Direito, e especialista em controle da regulação e da desestatização. Esse é um rápido resumo. É um excelente currículo, né? Além de ser professor, viu? Pelo que eu vi aqui, porque já chegou, trazendo uma mensagem nova, enriquecendo aqui o nosso podcast. Mas é isso, eu fico feliz com sua visita, e a gente teve a oportunidade já de trocar algumas ideias e visitar alguns laboratórios, né? E a gente percebe o domínio técnico que o senhor tem e traz aqui para isso. Em termos de ITP, a gente, como foi colocado, trabalha muito na linha dos biocombustíveis e
a parte de análise dos fluidos e dos depósitos, né, de pré-sal e todas essas estruturas aí, de forma que nos sentimos sempre desafiados, muitas vezes com a sensação de estarmos aí na fronteira do conhecimento em determinadas pesquisas e tal, né? E isso só nos engrandece e a gente percebe o quanto tem ainda por caminhar, né? Então, o desafio, acho que para essa transição energética, para toda essa mudança de matriz energética para energias mais limpas, renováveis, eu acho que é um grande desafio, mas que não vejo, assim, de curto prazo, a questão do petróleo e do hidrocarboneto, de um modo geral, de poder ser esquecido, largado de lado, né? Sem Eu dúvida. acho que é uma caminhada muito grande, até porque todas as instalações, todos os motores, todas as caldeiras e etc., que estão aí postos a serviço, né, da indústria no mundo inteiro, possui, vamos dizer assim, essas fontes de combustíveis aí para alimentar. Então, você trocar todo esse parque industrial do planeta, veículos e etc., né, no instalar de dedo, com certeza não é viável, né? Acho que seria interessante ouvir um pouco a posição da ANP com relação a essa questão de tanto de transição energética como de integração energética, né? Que eu acho que as coisas caminham juntas. Sem dúvida, professor Paulo. Na verdade, de uma forma bastante sintética e direta, né? É inimaginável a gente imaginar uma ruptura energética, né? Em que a gente simplesmente para a produção de petróleo, gás natural e os seus derivados para no dia seguinte substituir esse produto por algo que seja parcialmente ou totalmente renovável. E aí a gente está falando, pelo menos no mundo de hoje, seja de eletricidade pela via eólica, a solar, hidrelétricas, ou até olhando um pouco o hidrogênio. É inimaginável essa ruptura por vários fatores, seja o que nós temos hoje de capacidade instalada, o que nós temos hoje de equipamentos, de carros, como está a nossa sociedade estabilizada. Sim. E no dia seguinte partir para novas tecnologias, novos modelos, novos modelos de negócio. Isso impacta em relação à disponibilidade energética, disponibilidade para substituir essa fonte. Isso tem impacto, portanto, em preço, e impacto em preço significa impacto em acesso. Né? Não podemos esquecer o mundo em que nós nos encontramos, com muitas desigualdades sociais, muitas desigualdades regionais, e o que nós precisamos é reduzir e não ampliar essa desigualdade. Então, talvez em razão dessa complexidade, né, de se juntar todas essas peças, o mundo passa por essa chamada transição, que é bastante longa. Né, e cada vez mais desafiadoras, com todo o contexto também geopolítico. Não podemos esquecer recentemente o ambiente de guerra na Europa, o que aconteceu na discussão, né, em relação a esse tempo para haver uma mudança na matriz. E do ponto de vista nacional, é algo que o Brasil já mostra o dever de casa cumprido em relação a todo o resto do mundo. A nossa matriz é a matriz que o mundo gostaria de ter em 2050. Né? Então, nós já cumprimos um papel importante para o mundo. E o nosso petróleo é um petróleo muito valorizado hoje, pela baixa intensidade de carbono, e será muito mais valorizado no curto espaço de tempo. Então, isso são fatores muito objetivos, concretos, de ser levado em conta nas decisões nacionais em relação aos incentivos para a produção de biocombustíveis em substituição de derivados, mas também em relação à manutenção dos incentivos da indústria de óleo e gás no nosso país. Capacidade de gerar emprego, gerar renda, arrecadação. Vivemos no nosso país já há algum tempo, né? Muita discussão sobre o aspecto de equilíbrio fiscal, né? A lógica de se reduzir custo, mas em se incrementar receitas. E o setor de óleo e gás contribui muito para essa arrecadação, não só em termos de royalties e participações especiais, mas também sobre todo o elo tributário associado ao que se comercializa desse produto. Esse é um fator muito importante, quer dizer, uma indústria que é responsável por algo entre 12%, 13%, 14% do PIB nacional é realmente robusta por demais
com mais de 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos. Então, realmente mostra a robustez dessa indústria para o nosso país e a importância para sermos, sim, uma das maiores economias do mundo. Então, aí nós tivemos já a oportunidade aqui de uma entrevista brilhante com uma diretora também da ANP, né, a doutora Simone Araújo, e eu estou trazendo essa recordação porque você traz um viés também no sentido social da responsabilidade da ANP de maneira muito clara, sabe? Ela também colocou nessa direção. Então, a gente fica feliz de ver que, né, que a agência ela tem esse viés no sentido de fazer com que toda essa riqueza e toda essa produção e toda essa agregação de valor que se dá à cadeia produtiva, né, do petróleo, do gás e biocombustíveis e energia de um modo geral, tenha um viés também de melhorar a questão, né, da renda, do acesso, da qualidade de vida, né, porque uma pessoa que tem energia elétrica em casa tem outro padrão, outra experiência de vida, né, em termos de qualidade. Então eu fico feliz de ouvir isso como reforçando, né, uma posição institucional muito bacana. E reforço ainda, professor Paulo, que a lei do petróleo traz uma missão para a ANP, que é a proteção ao meio ambiente. Sim. Quem olha eventualmente a denominação de ANP, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, deve se lembrar que essa missão também da proteção do meio ambiente faz parte do nosso dever. E a gente faz isso com muito afinco, né? Atualmente eu sou responsável pela supervisão da área de segurança operacional da ANP, basicamente responsável pela fiscalização da atuação da produção no upstream. E um dos grandes desafios dessa área, nesse cumprimento da proteção ambiental, é se preocupar muito com a segurança operacional das instalações, das pessoas e do meio ambiente. E a agência faz isso com muito cuidado e muitas vezes paralisando produção para trazer o equilíbrio para a segurança do meio ambiente também. Medidas corretivas, né, necessárias. Exatamente. E essa preocupação, essa missão com a proteção ambiental, ela não se dá só lá no momento da produção, mas também no momento da apresentação de blocos para leilões, quando a gente não só obtém manifestações de órgãos ambientais a respeito das condições ambientais para submeter um bloco a leilão, mas a gente também faz avaliações críticas. A diretora Simone, a minha conterrânea nordestina, ela é responsável pela supervisão da Superintendência de Promoção de Licitações, tem promovido debates acerca da necessidade de uma reconfiguração de blocos submetidos a leilão, levando em conta exatamente questões socioambientais, né, em que a agência possa promover recortes desses blocos que sejam mais em linha com o que a sociedade hoje busca promover, uma melhor proteção de aspectos ambientais. E a agência fez esse dever de casa. Hoje, o que está em consulta e audiência pública de minutas de editais dos próximos leilões de oferta permanente já leva em conta essa nova configuração de blocos, considerando aspectos ambientais. Muito bom. E Sergipe está reconhecido como a nova estrela do gás, né? A gente tem um potencial incrível aqui, um dos maiores mananciais aqui do país hoje, né? Já descoberto, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo é o menor estado da federação em termos territoriais. Aí eu digo, vou uma brincadeira, né? Já que o gás é comprimível, isso é possível, né? Porque a gente está no menor espaço, mas com um manancial assim invejável. Essa potência hoje, aí, com relação à exploração, é algo realmente promissor para Sergipe? Como é que o senhor enxerga isso sob a ótica da ANP, né? Verificando aí as questões tanto de licenciamento como dos players que estão aí para encarar esse desafio? Perfeito. Assim, alguns dados eu acho que vai responder bem, né, a esse potencial desse estado de Sergipe, ou pelo menos da bacia de Sergipe. Veja, professor Paulo, a expectativa hoje para 2024, a expectativa de investimentos em produção, em atividades de produção e de descomissionamento
na indústria de óleo e gás, no Nordeste, é de 4,4 bilhões de reais, em todo o Nordeste. A estimativa é que até 2028 isso chegue a 16 bilhões de reais em produção e descomissionamento no Nordeste. A Bacia de Sergipe será responsável por 66% desse volume de investimentos. Nossa. Então é um valor realmente muito importante, considerando o Nordeste e o que é a Bacia de Sergipe. Então isso mostra a importância dessa bacia para essa nossa indústria, o grande potencial. A produção hoje, na verdade, de óleo, até 2028, a expectativa é que no Nordeste isso tem um incremento de cerca de 7%, 10%, e a Bacia de Sergipe vai corresponder a 20% dessa produção no Nordeste. Então é algo realmente muito importante, tem uma vocação, sem dúvida nenhuma, muito grande. Tive a oportunidade de hoje fazer uma visita técnica na Carmo Energy, no polo de Carmópolis, em que lá é um exemplo do resultado de desinvestimento da Petrobras em torno de retomada de produção, aumento da curva de produção, os investimentos que estão ali acontecendo, os impactos sociais que vai sendo levados, mas ainda há, obviamente, muito o que se fazer para, de fato, explorar novas áreas, produzir ainda mais, e esse, sem dúvida, é um potencial imenso aqui da região. Trazendo um pouco para a nossa realidade de pesquisa, né? A ANP com certeza é um agente promotor da pesquisa e desenvolvimento, mas eu digo, o que é que a gente pensa, o que é que a gente pode fazer no sentido de aumentar a maturidade tecnológica, né? Qual é a visão da ANP em relação a isso? A gente escalar, né, aquelas TRLs, né, para níveis mais elevados. Qual é a visão hoje que a gente teria? Tem já algum incentivo nessa direção, né? Essa é uma fronteira que não só a ANP, né? Principalmente a indústria como um todo, as petrolíferas e toda a comunidade acadêmica deve explorar essa nova fronteira. Ao longo dos últimos 25 anos, que é exatamente a idade que a cláusula contratual, né, dos contratos de exploração e produção obriga empresas com grande volume de investimento a investir 1% de sua receita em P&D, já existe há 25 anos. No último ano, conseguimos o recorde histórico de obrigações, que foi mais de 4,4 bilhões de reais em PDI. Ela, sem dúvida nenhuma, foi uma cláusula responsável por estruturar muitos centros de pesquisas públicos ou privados sem fins lucrativos no Brasil. Boa parte, na verdade, eu diria, eu vou até além, os grandes centros e até os pequenos centros de pesquisa e desenvolvimento do nosso país foram sim estabelecidos no setor energético, foram sim estabelecidos a partir dos investimentos oriundos dessa cláusula. Somos referência no mundo em relação a muitas tecnologias que foram desenvolvidas aqui no Brasil, tecnologias sobre si, para o pré-sal. A Petrobras, de fato, é uma liderança nessas tecnologias, fruto dessa obrigação de investimentos em PDI em empresas brasileiras, com centros de pesquisa brasileiros. Mas a verdade é que a urgência em relação ao desenvolvimento de tecnologias para resolver de forma rápida, célere, ágil, a problemas do presente, em que já não há mais tempo para esperar longo tempo de maturação de tecnologias, exige dos nossos centros de pesquisa a mesma agilidade para se transformar uma pesquisa básica, uma pesquisa aplicada, em algo que é comercializável já diretamente para o mercado. Como fazer isso? Como acelerar esse ambiente de uma pesquisa básica, passando por protótipos, pilotos, chegando a um ambiente de comercialização? Essa é uma fronteira que precisamos avançar. A ANP está muito atenta. O ambiente hoje que é de regulação em relação a PDI no setor de óleo e gás é um ambiente muito favorável a gente explorar essas novas fronteiras. Por quê? Porque a característica dessa nossa regulação, ela é muito interessante pelo seguinte, professor Paulo. Primeiro, o órgão estatal, a ANP, o Ministério não determina onde e quanto
tem que se aplicar recursos pelas petrolíferas. Nós consideramos que é um recurso privado, Sim. porém regulado, Certo. a partir de uma leitura das próprias empresas em relação à sua estratégia de PDI, de novas tecnologias para o futuro, obrigatoriamente em centros de pesquisa nacionais, empresas nacionais, mas a partir de uma estratégia delas. Certo. E, claro, a agência olhando diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética em relação a temáticas e tentando criar incentivos para direcionar esses recursos, mas não obrigando. Então, naturalmente, as empresas têm sim essa autonomia por direcionar. E elas buscam cada vez mais agilizar o retorno desses investimentos, né, em relação ao desenvolvimento de uma nova tecnologia já aplicada, gerando, portanto, lucro, receitas e resolvendo problemas concretos. Como acelerar isso? Esse é um grande desafio. Primeiro, eu diria que a gente tem, e já pensando do ponto de vista mais pragmático que existe, a gente está finalizando um ciclo do Programa de Recursos Humanos da ANP, programa também já de 25 anos, em que a gente busca, com recursos de PDI, financiar bolsas de estudos para estudantes de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. A gente quer num novo ciclo que vai se iniciar em 2025, Sim. no lançamento desse edital do novo ciclo, já trazer componentes relacionados a empreendedorismo, inovação e empreendedorismo para o estudante. Já está na cadeira da graduação, pensando em como empreender, pensando em como inovar, em qualquer um dos programas que venham a ser selecionados. Interessante. 2024, nós tiramos da resolução o primeiro programa empreendedorismo, sendo a partir de provocações das próprias petrolíferas. As 6 importantes petrolíferas do nosso país, com obrigação de investir em recursos de P&D, provocaram a agência a tirar do papel esse programa que, na verdade, é uma Open Innovation, né, com multiclientes, em que a gente vai receber aportes das petrolíferas, lançar desafios setoriais para que startups nacionais possam trazer soluções para problemas concretos da nossa indústria de uma forma ágil, rápida, célere. Tem conta tecnológica. Exatamente, mas num ambiente muito mais dinâmico do que eventualmente o que se encontra a grande petrolífera, ou eventualmente saindo ainda de um ambiente ainda de pesquisas iniciais, mas já aplicadas, ou até, na verdade, em termos de TRLs altos, já de comercialização. Então, essas são medidas muito pragmáticas, né, que a agência vem tomando em grande colaboração com a indústria. Isso é o mais importante. Sim. Porque nós precisamos regular para o mercado, né? E a partir de uma grande comunicação, trazendo a regulação que vá fazer sentido. Então, são 2 exemplos pragmáticos do que a agência está tentando dinamizar um pouco mais, criando esse ambiente. Nós já temos, por exemplo, aqui no Nordeste, o Senai Cimatec, lá na Bahia, nos últimos 5 anos, o Nordeste foi responsável por receber mais de R$1,5 bilhão de reais em recursos de PDI. Quase R$1 bilhão foi para o Senai Cimatec. Nossa. Então é o grande recebedor de recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Nordeste, no Brasil, na verdade. Mesmo que ranqueemos o Brasil, USP, Unicamp, FRJ são grandes centros que recebem, a UFRN e o Senai Cimatec na Bahia são destacadamente um dos grandes, o Senai Cimatec sobretudo. E, de fato, um dos pontos que chama muita atenção é essa capacidade de aplicar a pesquisa, entrar em nível de TRLs muito alto. Isso é o que tem atraído a atenção de muitas das petrolíferas que financiam projetos da própria indústria, né? Então, esse é um ponto de uma lição a ser aprendida, né? Como interagir mais a academia, os centros de pesquisa com a própria indústria. Então, estamos em 2020, esse ano, né? No meio de 2024 até o 2025, queremos abrir a nossa resolução para o mercado, para reavaliá-la, eventualmente tornar mais dinâmico, criar ambientes melhor de interação entre academia e indústria. Então, esses são medidas para explorar essa fronteira da agilidade, inovação, enfim. Então, eu tenho procurado posicionar o ITP, né, como instituto para fazer essa ponte entre o mundo acadêmico, maravilhoso, e o mundo empresarial, com todas as suas qualidades também, mas que às vezes tem dificuldade de dialogar diretamente, né? São paradigmas bem distintos, e eu penso que a função do Instituto está fazendo essa mediação, está fazendo essa aproximação, eu acho que faz parte da nossa missão. Exato. E acho que esse
é um caminho que merece ser incentivado, vamos pensar assim, em termos de políticas públicas ou de editais e tal, para exatamente se fazer essa aproximação e gerar encomendas tecnológicas ou gerar soluções que possam ser também já interessantes diretamente para a indústria. Exatamente. E a divulgação também, professor Paulo, eu tendo percorrido já alguns estados, algumas instituições credenciadas junto à ANP, e ainda conversando com petrolíferas, não só as que têm a obrigação de investir, mas outras que não têm, e eventualmente nunca terão obrigação de investir em pesquisa e desenvolvimento, mas que querem beber dessa fonte, né, da pesquisa, do conhecimento técnico, nós precisamos divulgar um pouco mais o que existe já no Brasil. É verdade. Né? Para mim, me surpreendeu muito. Obviamente, eu já conhecia o ITP no papel, os laboratórios no papel, afinal de contas, é uma instituição credenciada junto à agência, mas vim aqui e olhar ao vivo, não apenas os equipamentos, mas, sobretudo, os pesquisadores, o que estão pensando sobre o futuro, com a experiência do passado. Eu não tenho dúvida que muitas dessas empresas, para além de empresas de petróleo, mas de energia, precisam conhecer o que tem aqui, com todo esse potencial do Brasil e do Nordeste, ter aqui regionalmente um centro importante de pesquisa, com capital importante de formação de pessoas, desenvolvimento de inovação, é fundamental que isso seja realmente divulgado. E nós vemos a ANP como instituição importante para divulgar, para conectar empresas, instituições de pesquisa, para que a gente possa, de fato, usar esse grande capital que o país tem. E como nordestino, que é o meu caso também, enxerga o Nordeste como um grande provedor de energia para o mundo até? Sem dúvida nenhuma, né? Assim, quando a gente fala de provedor de energia para o mundo, hoje a palavra que vem na nossa cabeça é hidrogênio. Né? Hidrogênio renovável, né? Com baixas emissões. Recentemente foi aprovado no Congresso Nacional um projeto de lei que traz para a Agência Nacional a incumbência de regular esse mercado, ainda a ser sancionado pelo presidente, eventualmente ainda será também regulamentado pela via decreto. A agência já se prepara há algum tempo para regular esse mercado. E o Nordeste, não tenho dúvida que já há investimentos sendo feitos para a produção de hidrogênio, sobretudo para exportação, mas quem sabe para utilizar na nossa própria indústria, produzir sim insumos com menor pegada de carbono, com valor agregado muito maior para exportação. Então, lógico que olhando para o futuro, não tenho dúvida nenhuma, o nosso potencial solar, o nosso potencial eólico, a posição da nossa região em relação a outros países para onde podemos exportar, isso é fantástico. E no setor de óleo e gás, já falamos, ainda com esse grande potencial. Então, não tenho dúvida que o Nordeste, no setor de biocombustíveis, com grande fornecedor também de biomassa, que somos, reforçando aqui, a gente estava discutindo o que pode ser um problema ambiental e social, que é o coco, ser sim um grande insumo para a produção, por exemplo, de SAF. Né? Isso. E no projeto Combustível do Futuro, por exemplo, em que traz mandato, o incentivo para a SAF, os compromissos que as companhias aéreas já assumiram, imagina você ter no Nordeste, sim, um hub de fornecimento de SAF para companhias que possam cumprir os seus compromissos nacionais e internacionais na nossa região e não depender de outras regiões do país para cumprir seus compromissos. Então, acho que é um potencial gigantesco. Então, SAF é o combustível, é o bioquerosene para a aviação, né? Em outras palavras. Exatamente, o combustível de aviação sustentável. Isso, muito bom. Parabenizar porque as respostas bem claras, né? Inclusive, muitas das perguntas aqui foram respondidas nesse período. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer que eu não sei se você poderia, se você respondeu com detalhe. Como funciona a regulação da ANP com relação aos investimentos de P&D? Perfeito. Né? Se áreas prioritárias, maturidade das tecnologias, poderia ser. Muito bom ter essa oportunidade de responder essa pergunta. Pela seguinte razão, temos caminhado por alguns estados, sobretudo da região norte, em razão da expectativa da exploração na margem equatorial,
tivemos a oportunidade, a convite do ex-diretor Allan Kardec, maranhense, de ir ao Maranhão para falar um pouco para a academia lá, como funciona a regulação dessa cláusula. Tive pessoalmente também no Amapá, conversando com vários órgãos de governo, instituições de pesquisa, mostrando o que significa essa cláusula e o potencial dessa cláusula financiar, né, instituições de pesquisa naquela região, que vai ser fundamental, já é fundamental e será cada vez mais fundamental. Eu diria até que independentemente da exploração de petróleo na margem equatorial, porque o que tem de potencial energético naquela região, e hoje 30% do portfólio de projetos de PDI financiados por essa cláusula já é relacionado à transição energética, eficiência energética, descarbonização, fora do contexto de óleo e gás. Então já é um portfólio muito importante. Então, e há necessidade de esclarecer, né, como é que funciona essa cláusula, né? E basicamente, por uma obrigação contratual, as petrolíferas devem investir 1% de sua receita em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e o contrato traz percentuais mínimos em que elas devem investir em empresas brasileiras. Então, qualquer empresa brasileira que queira realizar um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ela procura uma petrolífera, ou uma petrolífera procura essa empresa para desenvolver um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, aplicando recurso obrigatoriamente em uma empresa brasileira. Um outro percentual é obrigatoriamente aplicado em instituições credenciadas junto à agência. Instituições que podem ser credenciadas junto à ANP são necessariamente instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos que tenham essa missão de pesquisa, de formação de pessoas, como é o ITP. Desde que demonstre que para as linhas de pesquisa que se quer desenvolver, tem pessoal capacitado, pesquisadores, uma infraestrutura laboratorial mínima para isso. E, obviamente, a própria petrolífera pode investir uma parte desse recurso nela mesma, como empresa brasileira que é. Então, cabe à empresa petrolífera e às instituições se comunicarem para identificar quais são os desafios, o que precisa ser pesquisado, elabora um projeto e segue sem que a agência precise aprovar esses projetos. Nós avaliamos no curso ou ao final dos projetos. Então é algo muito dinâmico. Afinal de contas, são centenas e centenas de projetos em execução. Não poderia a agência querer pré-aprovar cada um deles sob pena de burocratizar o extremo. Sim. É lógico que há alguns projetos que a ANP equipara a projeto de pesquisa e desenvolvimento. Como, por exemplo, a projetos de melhoria de infraestrutura laboratorial. O ITP teve 2 projetos de melhoria de infraestrutura laboratorial. O que é isso? Basicamente é recursos aplicados para construir um prédio, equipar um laboratório, que não é, per si, um projeto de pesquisa, mas sim o apoio para que venha a ser elaborada uma pesquisa, desenvolvida uma pesquisa. Nós equiparamos isso a um projeto de PDI, mas aí neste tipo de projeto, apenas instituições credenciadas junto à ANP, não empresas brasileiras, apenas instituições credenciadas, estão aptas a receber esse projeto, e desde que previamente aprovado pela ANP. E o mais importante é que o nosso regulamento traz quais são as áreas em que essas pesquisas podem ser desenvolvidas com esse recurso. E são as mais variadas áreas de conhecimento associadas ao setor energético como um todo. Não só na área de petróleo, engenharia mecânica, engenharia química, mas economia, direito, biomedicina, a parte botânica, por exemplo, com linhas de pesquisas, seja de petróleo, gás, mais biocombustíveis, biomassa, captura e armazenamento de CO2, hidrogênio. Então é uma variedade absurda de áreas de conhecimento e temas que podem ser pesquisados, desenvolvidos a partir do uso desses recursos. Então, de forma geral, há um potencial absurdo de desenvolver centros de pesquisa, de tecnologias, empresas brasileiras nos mais variados ramos de energético para o país. Então, realmente uma fonte importantíssima, como falei, ao longo dos muitos anos, o que nós conseguimos desenvolver. E, obviamente, como comentei, uma grande fatia dessa pizza já é alocada ao futuro. A um futuro próximo, né, de novas oportunidades de combustíveis, de fontes energéticas que o país tem.
Perfeito. Nós, infelizmente, já estamos no final do nosso podcast. Paulo, gostaria de adicionar alguma pergunta? Não, na verdade é sempre uma oportunidade, porque com certeza foram tantas informações aqui ricas e precisas que a gente precisa digerir isso aí com calma e só fez aumentar a qualidade da nossa série de podcasts aqui, a sua presença. E quero lhe agradecer muito a disponibilidade e colocar sempre o ITP também à disposição para essas trocas, para esses ambientes todos em que a ciência e a tecnologia estejam em debate. Podem contar com a opinião aí também dos nossos pesquisadores. Nós temos um corpo de pesquisadores assim, do maior nível realmente, e todo esse capital humano é para o bem do país, para o desenvolvimento de soluções que sejam limpas, ambientalmente adequadas, né, socialmente também justas. E esse é o caminho, é o grande desafio que nós temos e, acima de tudo, humildade para estar sempre aprendendo. Muito bom. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Convido todos para ir ao Rio de Janeiro, conhecer a agência, toda a comunidade, estudantes que queiram conhecer, nossos servidores, os nossos técnicos. Em Brasília temos o laboratório também de pesquisas, fantástico. Convido a todos aí da comunidade acadêmica também a conhecer. Estamos de portas abertas para todos. Vou lá visitar. Vamos lá. Muito obrigado. E você pode assinar o nosso canal, o ITP, segue no YouTube, no Spotify. E claro, seja sempre bem-vindo à Mesa do Conhecimento, à Mesa das Conexões. E agradecer mais uma vez a presença dos nossos participantes aqui. Lembrando que a ANP é do pulso ao posto. E agora no seu computador, no seu Spotify, no seu YouTube, sabem mais um pouquinho das ações da ANP. Muito obrigado e até a próxima.